responde, Senhor, a nossa oração. O Senhor é um Deus, ó Pai amado e Pai querido, que tem o domínio de tudo nas palmas das suas mãos. Então, Pai, toma a minha vida em tuas mãos, toma a vida dos meus irmãos em tuas mãos, faça cair por terra, Pai, tudo aquilo que tira a nossa atenção do teu altar e da tua palavra, Deus, porque nós sabemos que somente o Senhor é santo, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém? Abra uma palavra do Senhor, irmãos, no livro de Salmos, capítulo 65. Salmos, capítulo 65, amém? Vamos ler apenas um verso, amém, irmãos? Verso 2, que diz assim: ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Amém? Podemos assentar na presença santa do Senhor. Hoje é domingo, culto de primícias. E o tema das primícias de hoje é o poder da oração. Nós sabemos que a oração é a chave que o cristão tem de elevar o seu coração a Deus, seus pedidos a Deus. E que não há como o cristão ter uma intimidade com Deus sem oração. E a Bíblia nos fala a respeito de diversas orações, diversos tipos de oração. E nós, irmãos, sabemos que oração é a chave do sucesso do cristão. E se nós que queremos agradar a Deus, é necessário que nós sejamos uma pessoa de oração. Amém? E a primeira oração que eu quero falar, eu quero falar hoje de 10 tipos de oração, mas a primeira que eu quero falar hoje é a oração de ação de graças. Oração de ação de graças, ela é uma oração de gratidão ao Senhor. Tudo que o Senhor faz para nós, nós rendemos graças ao Senhor. Mesmo às vezes a gente ainda não tendo recebido a nossa bênção, nós rendemos graças ao Senhor. Porque sabemos que quando nós somos gratos, Deus ele responde a nossa oração. Não importa o momento que Deus vai responder, mas é certo que Ele responde a nossas orações. E essa oração de ação de graças é a oração que Jonas fez no ventre do peixe, onde a Bíblia fala que ele estava no ventre do peixe, no Seol. Ele faz essa oração, capítulo 2 de Jonas. E Jonas, ele mesmo dentro do Seol do peixe, Seol significa morte, sepultura, ele ora a Deus sabendo que Deus ia atender a sua oração. Então, quando nós somos gratos a Deus, Deus ele ouve a nossa oração. Jonas diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei e Tu ouviste a minha voz. Então não importa o lugar que nós estejamos, se nós precisarmos falar com Deus, nós clamarmos a Deus em oração, Ele vai nos ouvir e vai responder. E mais para frente, Jonas fala, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Jonas fez uma oração de ação de graças ao Senhor, onde toda a circunstância apontava para a sua morte. Jonas não se importou e clamou ao Senhor, e o Senhor trouxe salvação para ele. A segunda oração é a oração de intercessão. Essa oração de intercessão ela é muito importante para nós cristãos. Nós intercedemos para várias pessoas, para pessoas de nossas famílias, para os nossos amigos, às vezes até mesmo para alguém que nós não conhecemos. A pessoa chega e pede uma oração, nós intercedemos a favor daquela pessoa, seja para receber uma cura, seja para a libertação. Essa oração é a oração que Jó fez, quando Deus manda Jó
orar para os seus amigos. Capítulo 42, os amigos de Jó estavam zombando dele, estavam tirando sarro da cara de Jó. Mas só que Deus, ele já tinha algo para Jó, maior do que aquilo que próprio Jó imaginava. E Deus faz com que esses amigos de Jó vão até ele e falam com eles que é para eles oferecer sacrifício, 7 novilhos e 7 carneiros, como holocausto, e pedir para Jó, ir até Jó, que Jó ia orar por eles, e que ele responderia a oração de Jó. E quando Jó ora por seus amigos, Deus atende a oração de Jó, e restitui tudo aquilo que Jó tinha perdido em dobro. Olha a importância da oração. Quando nós oramos, irmãos, o céu se move. E Jó orou para os seus amigos. Quantas vezes nós temos orado por nossos amigos? Mas a Bíblia também nos ensina a orar por aquelas pessoas que não se agradam de nós, por algum motivo são nossos inimigos. A Bíblia nos ensina a orar por eles também. Que Deus abençoa eles e abençoa mais aquele que ora. A terceira oração é a oração ininterrupta, que é aquela oração que a pessoa faz 24 horas por dia. 24 horas por dia ela está ligada ao Espírito Santo. Ela está em espírito de oração. A pessoa levanta, ela já está orando, agradecendo a Deus. A pessoa vai para o serviço, ela está em espírito de oração. A pessoa vem do serviço, está em espírito de oração. Qualquer circunstância que aconteça naquele dia, ela está orando. Até mesmo de madrugada, se ela acordar para ir ao banheiro, ela está em espírito de oração, está ligada, está orando. Naquele momento que ela vai ao banheiro, ela se lembra de algo e ela ora, entra em clamor ali. Essa é a oração ininterrupta. Também, irmãos, quero falar da oração de dedicação. Oração de dedicação é aquela oração que a pessoa, tudo que ela recebe, ela dedica a Deus. Se ela conquista um carro, ela fala: Senhor, esse carro o Senhor que me deu, então será usado para a sua obra. Senhor, essa casa foi o Senhor que me deu, então se necessário for, as portas estarão abertas para ter um culto aqui no meu lar. Tudo que ela recebe, ela dedica ao Senhor. Oração de dedicação. Quantos de nós temos dedicado pelo menos 10 minutos do nosso tempo ao Senhor por dia? Em oração. O Senhor, ele disponibiliza 24 horas para nós. E nós tiramos 10 minutos para orar ao Senhor? Para termos uma conversa com Deus? A maioria das vezes não, irmãos. E nós colocamos a culpa nas circunstâncias. O dia está muito corrido. Hoje eu estive muito atarefado. A Bíblia fala: orar sem cessar. O tempo todo em oração. Também tem oração de cura. Que a pessoa, quando está com enfermidade, ela pede para que alguém ore por ela. E se ela crê na cura, ela recebe a cura. Não basta somente a pessoa que orar crer. Aquela que recebe a oração também tem que crer. Crer o que fala em Isaías 53:4, que o Senhor Jesus, ele já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e que através das suas pisaduras nós fomos sarados. Quando nós tomamos posse dessa promessa, quando nós oramos, a pessoa também toma posse, ela é curada. E se você precisar de uma cura, você também é curado. Você coloca a mão na sua cabeça, na sua própria cabeça, e ora por você mesmo. Oração de cura é a oração que Pedro fez quando ele chega à porta do templo e tem um aleijado lá pedindo esmola. Estava ali pedindo esmola. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Pedro, ele estendeu as mãos e ajudou aquele rapaz a ficar de pé.
E ele imediatamente ele orou. E a Bíblia nos diz que ele entra pulando dentro do templo e glorificando ao Senhor por receber a sua cura. Além dele receber a cura, ele foi grato a Deus. E aqueles que o viam ali todos os dias na porta do templo pedindo esmolas, ficaram espantados. Muitos, eu creio que até aceitaram o Senhor Jesus a partir daquele momento que esse aleijado foi curado. Também tem a oração de libertação. A oração de libertação ela é muito importante. É necessário a pessoa ter uma vida com Deus, ter intimidade com o Senhor, para quando uma pessoa manifestar ali um demônio, ela olhar e ela saber que ali a pessoa está possessa. E ela orando e crendo ali, a pessoa vai ser liberta. Seja que a pessoa esteja aprisionada em um vício, álcool, drogas, bebida, prostituição, não importa. Deus, ele cura qualquer tipo de vício. Deus liberta a pessoa de qualquer tipo de grilhões que Satanás coloca na vida da pessoa. Não importa, meu irmão. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. E Jesus, aquele que curou no passado, é o mesmo que cura hoje, que liberta. Jesus libertou o gadareno, o endemoniado de Gadara. E hoje, quando nós oramos através do seu nome, pessoas são libertas. Então, irmãos, nós devemos saber a importância da oração. A sétima oração que eu quero falar é a oração de súplica. Essa oração é a oração que Ana fez quando sobe à casa do Senhor. Todos os anos a Bíblia vai nos dizer que Eucana subia junto com Ana e Penina à casa do Senhor, e que a madre de Ana estava fechada, Ana era estéril. Só que Ana não deixou isso abalar a sua fé. Penina ficava zombando de Ana, tirando sarro, porque já tinha 2 filhos e Ana não tinha filhos. Naquela época, uma mulher não poder gerar era muito humilhante. Ana não deixou a sua fé se abalar. Eucana, a Bíblia vai nos dizer que tudo que ele dava a Penina e a seus filhos, ele dava a porção dobrada a Ana, porque ele amava a Ana mais. E a Bíblia também nos diz que ele fala com Ana, que se ele não seria melhor para ela do que 10 filhos. Ele era um ótimo marido, com certeza, porque a Bíblia nos mostra. Mas só que ainda faltava aquele desejo do coração de Ana de ser mãe. E ela não desiste. Então, quando eles sobem ao templo, Ana vai e clama ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer que não saía a voz da sua boca, ao ponto do profeta Eli achar que Ana estava embriagada e falar com ela se aquilo era a hora dela estar embriagada, que ela não podia ser uma mulher dada ao vinho, a bebida forte. Ana fala com ele: meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou orando, suplicando com dor de alma. Então ali naquele momento ele fala com ela que a petição dela seria atendida. No ano seguinte, quando eles sobem à casa do Senhor novamente para sacrificar, Ana já estava com Samuel nos braços. Deus é Deus de milagre, meu irmão. Mas só que nós devemos orar. Não há como chegar um milagre na nossa vida sem oração. É impossível. É impossível você alcançar um milagre sem a oração. Você estando aqui hoje é fruto de oração de alguém. Se nós estamos aqui hoje, nós somos frutos que fomos gerados através da oração de alguém que intercedeu por nós. E eu sou grato a Deus pela vida de cada pessoa que orou por mim. Então, meus irmãos, a oitava oração que eu quero falar, o 8º tipo de oração, é a oração de confissão. Essa oração, quando a gente aceitamos Jesus, nós fazemos essa oração de confissão.
confessamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, sabendo que somente Ele pode nos trazer a salvação e que sem Ele não seremos salvos, porque é a Bíblia quem diz. A Bíblia quem diz, meu irmão. Jesus, Ele é o único caminho. Então, se nós desviarmos desse caminho, não tem como a gente sermos salvos. Então, quando a gente faz essa oração de confissão, nós confessamos ao Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Naquele momento, a gente recebe a salvação. Mas cabe a nós perseverar até o fim para recebê-la. A nona oração, irmãos, é a oração de clamor. É uma oração que a pessoa, ela eleva a voz a Deus clamando por algo. E o salmista Davi, no Salmo 18:6, ele faz essa oração, dizendo: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou aos seus ouvidos. Então, meus irmãos, quando nós gritamos, quando nós clamamos, a nossa oração chega aos ouvidos do Senhor. Não importa a distância, Deus ouve tudo. Não importa a circunstância, Deus vê tudo. E a última oração, meus irmãos, que eu quero falar é a oração de adoração. Essa oração é primordial, irmãos. Nós devemos 24 horas por dia adorar ao Senhor em oração. A Bíblia vai nos dizer que no céu tem 24 anciões, que eles ficam ao redor do trono de Deus 24 horas dizendo: Santo, 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 proclamando a santidade de Deus. Nós devemos proclamar que Deus é santo. 24 horas do nosso dia nós devemos anunciar que Deus é santo. Oração de adoração é a oração que o Senhor Jesus fez. Aliás, a oração que o Senhor Jesus fez ensinando os discípulos a orar. Quando eles pedem: Mestre, nos ensine a orar. Então o Senhor Jesus diz: quando forem orar, orem desta forma: Pai nosso que estais no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ali Jesus está adorando ao Senhor. Cada palavra que saía da sua boca, de seus lábios, era de adoração ao Senhor. Então, irmãos, para que nós tenhamos uma vida bem sucedida na presença do Senhor, devemos ser cristão, mas um cristão que ora sem cessar. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos. Amém?